Como é que eu faço para a lei da atração funcionar verdadeiramente na minha vida? Eu costumo dizer, muita gente acha que lei da atração é só tu pensar positivo e que as coisas vão acontecer. Mas na verdade a gente tem que unir o sentimento, a emoção e aumentar a frequência também. Então, assim, não adianta eu pensar positivo, mas eu tá vibrando numa frequência de medo, de culpa, de ansiedade, porque são frequências muito baixas. Então, para a gente manifestar alguma coisa, a gente tem que estar no mínimo acima de 200 Hz, que é uma frequência que dentro das terapias energéticas a gente consegue medir. E aí sim a gente consegue manipular a energia para que as coisas fluam na nossa vida. Então não é só pensar, a gente precisa sentir, a gente precisa viver aquilo, que é o mais difícil, né? Que geralmente a gente acha que é só pensar positivo e tudo acontece. Então é um cuidado com a frequência também. Um exemplo simples, né, às vezes tu quer manifestar uma quantia em dinheiro, mas tu fica o dia inteiro ali vibrando na raiva, tu te irrita, qualquer coisa tu já pensa que tá na escassez, então vai demorar mais, assim, muito difícil. E muitas vezes a gente cai no efeito Zé não, que a gente trabalha lá no ser, não sei se você já ouviu Nunca falar. O ouvi. que acontece? Quando eu quero muito, muito, muito uma coisa, tem até um estudo que passou na Discovery sobre o efeito Zé não, eu fico olhando muito para aquilo. E quando eu tô olhando muito para aquilo nesse sentido, eu estou dizendo que eu não tenho aquilo. Porque eu estou querendo, eu tenho que agir como se eu já tivesse. É igual quando a gente vai ferver o leite. Se a gente vai ferver o leite, a gente fica ali olhando, o leite não ferve, né? No momento que tu dá aquela desviadinha de olhar, derrama Uhum. tudo. Então é a mesma coisa. Eu tenho que agir como se eu já tivesse, não dizendo que eu quero aquilo. Quando eu quero, eu não tenho. Então, a gente cai no efeito Zé não, a gente mesmo se sabota. É um estudo bem interessante sobre isso. Então, tem que alinhar tudo isso: pensamento, sentimento, emoção, agir como se já tivesse aquilo, e aí sim é mais fácil da gente manifestar as coisas. A Karen também, não sei se quer complementar. Então, eu falo muito também pra gente observar os sinais, né. Porque às vezes a gente pede algum sinal, a gente pede alguma coisa específica, e às vezes ela não vem da forma como a gente espera, ela pode vir de diversas maneiras diferentes. Então a gente precisa estar atento, né. Você pede às vezes alguma coisa ali, um sinal pra se eu devo seguir tal caminho. E aí às vezes não vem da forma como você espera. Você, pede, sei lá, o sinal de uma pena, né, Uhum. ali no seu caminho, e aí às vezes você vê uma pena na camiseta de alguém, ou passa alguém falando sobre uma pena, ou vem uma música falando de uma pena. Então a gente precisa ser muito específico também naquilo que a gente deseja. Então quanto maior riqueza de detalhes a gente colocar naquilo, maior a possibilidade de acontecer. O Porque poder assim, da visualização, né? o poder da visualização, exatamente. Então, eu quero tal carro, ok. Eu me sinto dentro daquele carro. Como é que vai ser a cor desse carro? Qual a potência do motor desse carro? Então, eu vou idealizando tudo aquilo que eu espero que tenha nesse carro. Eu posso ir lá no onde vende a loja que vende o carro e entrar dentro do carro mesmo, sentir aquele carro que eu desejo. E aí, então, assim, você vai começar a atrair esse carro pro teu caminho. Às vezes você vai sair na rua e você só vai enxergar aquele carro. Você não vê mais nenhum carro. Nossa, eu Uhum. nunca vi tanta gente com esse carro. E de repente, você está só vendo pessoas com aquele carro. Então, assim, já é um movimento de atração, né? Porque você está idealizando aquilo. Então, é riqueza de detalhes também, ser o mais específico possível naquilo que você deseja. Realmente Incrível. sentir Sim. aquilo, né? Quando tu sente, tu já tá imaginando tu com aquela coisa ou aquilo que tu deseja. É diferente de tu querer aquilo. Quando, né? E quando tu vivencia, tu já sai de um patamar, tu já consegue se visualizar dentro daquela situação ou daquilo que tu deseja. Uhum. Ó, tu falou sobre uma questão ali bem legal, mas eu vou tocar nesse teu assunto, mas eu vou primeiro no da Jéssica, que é o seguinte: tu falou sobre aumentar a frequência. Sim. Eu não faço ideia de como é que eu consigo aumentar minha frequência Uhum. para que eu consiga aquilo. Tu diz frequência de mudar o sentimento que eu tô? Por exemplo, pô, se eu tô com uma frequência de raiva e eu tô querendo algo legal, eu tenho que trocar meu sentimento para um sentimento bom? Isso é trocar de frequência? O que que seria? É, na verdade, assim, né? Nós somos seres energéticos, então a gente troca energia o tempo todo. E existem situações e pessoas e ambientes que abaixam a nossa frequência, outros aumentam. Então, é no sentido assim, se eu tô com muita raiva, não adianta eu ir lá fazer processo de visualização, porque é como se fosse sintonizar um rádio. Para te manifestar, vamos supor que a tua frequência é uma frequência X de manifestação. Se tu tá vibrando na ansiedade, no medo, na culpa, na raiva, tu tá aqui.
não vai encontrar, entendeu? Então, tu tem que aumentar a tua frequência, se encaixar. E isso é policiar os nossos hábitos, os nossos sentimentos. A gente é ser humano, então a gente oscila, vai ter momentos que a gente vai estar com raiva, vai estar triste. Só que a gente não pode manter isso por muito tempo. Então, ficar uma semana com raiva e fazendo visualização não vai adiantar de nada, né? Então, uma das formas de aumentar a frequência é policiar aquilo que tu tá assistindo, às vezes o tipo de conversa que tu tá tendo no teu dia a dia, as pessoas que estão ao teu redor, e fazer esses exercícios como a Karen falou, te sentir mesmo naquela situação, né? Ela usou o exemplo do carro. Então, se eu realmente quero aquele carro, eu vou lá. Porque aquilo vai te dar alegria quando tu sentar naquele carro lá na revenda, enfim, né, que tu estiver pesquisando. Então, é tentar fazer exercícios nesse sentido. E a gente vive uma rotina muito acelerada também. Às vezes a gente não tem tempo de observar como que a gente tá. Então, é importante nesse sentido de mudar a frequência, é isso, assim, é tu se policiar, entender que a gente oscila, sim, mas o problema é se manter muito tempo naquilo ali, né? Uhum. Então, aumentar a frequência, fazer coisas que tu gosta, às vezes um contato com a natureza. Tem gente que orações também ajuda, cada um tem a sua forma, né? Então, é encontrar aquilo que faz sentido pra ti.